Olá, boa noite. Aguardando aqui alguns segundos para a gente iniciar mais uma live que promete ser bastante interessante, onde a gente vai conversar, eu e mais uma colega, vamos conversar aí sobre como o coaching mudou a vida dela. Vamos aqui colocar o tema, né? Boa noite, Aparecida Quirino. Boa noite a quem está entrando. Vamos aqui ter uma live com o tema como coaching. Devson, boa noite. O tema é como coaching. Na verdade o tema como coaching mudou a minha vida, não é? Como coaching mudou a minha vida. Boa noite aí quem está entrando. Rafael, boa noite. Vamos ter uma live muito interessante. E aqui a gente vai ter uma entrevista, né? Eu vou conversar com uma pessoa que foi transformada pelo processo de coaching. Então eu tenho certeza que você, né, que se interessa pela transformação interior, por otimizar a sua vida, por aumentar o seu desempenho pessoal, profissional, no relacionamento, enfim, todas as áreas da vida. Você vai gostar bastante, ok? Vai gostar. Jardel, boa noite. Temos aqui também Barbearia Whitson, boa noite. Então você vai se interessar bastante por esse tema. Ana Cristina, boa noite. Vamos fixar aí o tema. Fixado aqui o tema, né? Como o coaching mudou a minha vida, né? Com a Marinalva Costa, ela que vai falar para nós sobre a experiência de vida que ela teve depois que ela adentrou nesse mundo extraordinário do coaching. Daqui a pouco ela deve entrar aqui junto conosco, ok? Daqui a pouquinho ela vai entrar. Até peço que vocês, né, enviem aí através do aviãozinho, né, essa live para uma pessoa ou mais pessoas, para que elas também possam vir assistir junto com vocês a esta live e obter os benefícios, obter aí o conhecimento que vai ser trazido hoje, a atenção, e de uma experiência real, uma experiência viva, né, de como uma pessoa foi transformada, né, pelas técnicas, pelas ferramentas mentais e emocionais do processo de coaching. Tá? Boa noite aí, todo mundo está entrando. Então daqui a pouquinho a Marinalva Costa vai estar conosco. Tá? Thaisa, boa noite. O Marino, boa noite. Ótimo estar aqui com vocês para mais esta live. Só aguardando aqui a presença da Marinalva. Daqui a pouco ela deve estar entrando. Então, para quem não sabe, né, o coaching é uma palavra inglesa que significa literalmente treinamento, mas que se tornou uma palavra para um processo, a descrição de um processo de desenvolvimento pessoal e profissional. E esse processo é um processo que transforma vidas. É um processo baseado em neurociência, em todas as descobertas que a neurociência fez sobre como funciona o nosso cérebro. E a partir disso foram desenvolvidas técnicas, ferramentas mentais e emocionais que nos ajudam a transpor obstáculos, nos ajudam a vencer problemas, a vencer bloqueios. A pessoa que tem problema com procrastinação, tem bloqueios para prosperar na vida, tem bloqueios que a impedem de ter bons relacionamentos. Então tudo isso vai ser vencido com as técnicas de coaching. Vamos aguardando aqui. Ela falou que estava pronta. Daqui a pouquinho a Marinalva está entrando aqui conosco, né? Só mais alguns segundos.
E eu, por exemplo, venci muitos bloqueios, emoções negativas com as técnicas de coaching. E já atuo nessa área há alguns anos. Tive muitos clientes, dezenas e dezenas de clientes que foram ajudados através das técnicas de coaching. Vamos ver aqui, os que estão entrando. Se a Marinalva já tiver entrado aí, dá um alô para nós. A Joselino, boa noite. A Rosemary, boa noite. Então, mais alguns segundos. E nós está o Christopher, boa noite também. Marinalva. Estamos aguardando aqui a Marinalva entrar conosco aí, para que nós possamos ouvir dela, né? Como é que ela foi ajudada, foi transformada com as técnicas de coaching. Só mais um pouquinho. Falou que estava pronta. Ela comentou que estava pronta? Falou então, agora. É uma questão de alguns segundos. Normal. Vamos ficar tranquilos aqui que ela já vai fala um pouco dela. Entrar, né? Fala um pouco dela. A Marinalva, ela vai falar um pouquinho sobre a vida dela, né? Ela se tornou uma amiga, uma parceira no nosso trabalho, né? Ela vai comentar sobre isso também. E foi há alguns anos que ela me procurou e nós iniciamos um processo de coaching. Portanto, ela foi uma coach minha. Coach é o termo usado para os clientes de coaching, né? Agora a Marinalva, se assim entrado. Opa, entrou, a Marinalva entrou, está aqui conosco, tá? Agora é só, opa, vai lá. Estou guardando aqui. Opa. Olá! Olá, Marinalva! Que bênção ter aqui você conosco. Meu amigo, que prazer estar com você. Boa noite a você, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Prazer ter você aqui conosco, viu? Vai ser uma live que promete muito, né? Vai ser maravilhoso. Marinalva, você está falando de onde, Marinalva? Onde é que você está? Então, eu sou em Teoflotone, uma cidadezinha do interior de Minas, Vale do Mucuri, perto de Governador Valadares. Referência okay. Mais próxima. Beleza. Você é natural mesmo de Minas? É mineira? Sou mais do interior ainda, sou de Joaíma, Vale do Jequitinhonha. Ah, tá. Vale do Jequitinhonha. Ok, famoso Vale do Jequitinhonha. Isso! Legal, Marinalva. Então, a Marinalva, ela vai falar um pouquinho sobre... Vamos perguntar primeiro sobre a formação, né? Qual é a sua formação acadêmica, Marinalva? Conta para nós. Eu me formei em administração de empresas. Essa é a minha formação acadêmica. Eu tive vários outros cursos que agregaram na minha profissão, porque a minha vida inteira eu trabalhei em áreas administrativas, como gerente, eu tinha cargos de confiança e sempre assim empresas grandes. Então por muito tempo eu colaborei, eu aprendi, eu comandei, eu cresci junto com essas empresas. Apesar de que na minha cidade as empresas grandes não são tão grandes, mas eram as maiores que tinham, as que eu trabalhei. Tive o prazer de ser uma colaboradora dentro dessas empresas e ajudá-las a crescer. Legal, muito bom. Então, você é uma pessoa que já, pela própria experiência, né, de trabalho, experiência profissional, uma pessoa ativa, né, uma pessoa dinâmica, né, uma pessoa que se envolveu intensamente com o seu trabalho, né? Mas chegou um momento que você procurou um profissional de coaching, né? E eu te pergunto, o que te levou a procurar o coaching para a sua vida? Ô, Valdir, foram as adversidades da vida.
que até então eu encarava a vida de uma forma assim, um dia após o outro. Vinha uma dificuldade e você ou deixava ela de lado ou pulava. Encarar mesmo com aquele objetivo de crescimento nem sempre era feito dessa forma. A gente levava, né? Apesar de eu ter tido uma carreira, um currículo excelente, mas assim, eu encaro como aprendizado de vida mesmo tudo isso, mas agreguei a um pacote que agora adquiri com o coach de uma forma muito intensa. Mas assim, vamos voltar. O fato de eu estar em uma situação que eu vinha de trabalhos bons, e então com minha experiência de vida eu resolvi montar uma empresa junto com o marido, então, nessa época. Montamos a empresa, estava muito bem, mas aí vieram alguns tropeços no caminho e de uma hora para outra eu me vi assim, perdida. Por conta desses problemas eu passei por um divórcio muito dolorido, muito doloroso, e por conta do divórcio tive que fechar a empresa, no caso eu desfiz a sociedade, né? Fiquei então sem casamento, sem trabalho, sem referência, perdida. Totalmente perdida. Na verdade, né? É o que você está comentando, é interessante, até é legal aqui para os nossos, aqueles que estão assistindo, né? É verificar que mesmo uma formação acadêmica, um treinamento, uma experiência de vida, em si mesmo, tudo isso não vai garantir um sucesso contínuo, porque isso nem sempre apresenta ou oferece para a pessoa uma transformação interior, não é isso? Nem sempre a pessoa, através desse treinamento, né, através de liderar equipes, não significa que a pessoa, ela interiormente, ela tenha as características necessárias para conseguir fazer frente a uma situação difícil, como você enfrentou aí, né? Um divórcio. Tão adversa, né? Exato, uma separação, separação também da empresa, né? Vocês eram sócios, de repente, né? Vocês se separaram não só como casal, mas a empresa, né? Deixou aí de estar na mão de vocês, né? Deixou até de desistir, pelo que eu entendi, né? Sim, sim. Ficou com ele, né? E a gente vê que a gente tem que ter uma preparação interior, né? Uma transformação interior que nos amadureça mesmo, através de técnicas, ferramentas, para a gente conseguir fazer frente a situações assim. E aí você percebeu que apesar de todo o know-how que você tinha, todo o conhecimento, toda a experiência, ainda você se viu debilitada, vamos dizer assim, né? Você se viu numa situação... Totalmente, Valdir. Entendo. E diante disso, aí você sentiu a necessidade de recomeçar, né? Dar passos para um crescimento, uma evolução. Mas como é que você chegou a buscar coaching, né? Porque você poderia buscar um outro profissional, uma outra área. Então, como é que foi isso? Então, Valdir, diante de todos esses desafios, você acaba buscando aquelas pessoas mais próximas, né? Os amigos. E aí, em conversa com um amigo, eu falei com ele, olha, eu já passei, eu tô com todos esses desafios à frente, eu tô numa depressão profunda, e eu passei por mãos de psicólogos, estou tomando muito remédio e eu não estou vendo resultado. Isso não está me tirando da situação que eu estou agora e me jogando para frente. Cada vez mais eu mergulho no meu passado. Eu não quero isso. Dentro de mim alguma coisa gritava, ei, sai daí, ei, não é por aí não, o caminho não é esse, busca outra forma. Sai dessa. E aí, um amigo meu de confiança falou comigo, então, sobre o profissional coach. Aí eu falei, mas eu não confio nessas pessoas, não tinha nem noção do que seria um coach, né? Aí eu não confio nessas pessoas, coloquei todos os empecilhos possíveis. Não, aí ele me definiu com clareza, como eu confiava muito no amigo, confia não? Confiava? Não confio. Falou comigo, não.
eu vou te apresentar, e não vou falar sobre o coach, não. Eu vou te apresentar uma pessoa, e essa pessoa se estuda a vida dela, estuda lá os procedimentos, e você vê como é, se você gostar ou não, você trilha seu caminho aí. Aí, então, ele me falou de você. Ele só me deu um nome. Eu comecei a pesquisar. Na época, você já tinha bastante vídeos, né? E eu comecei a assistir os seus vídeos. Aí, opa, é bem por aí o que eu tô querendo. Aí, comecei a pesquisar sobre o coach. Coach, PNL. Pesquisei bastante mesmo. Aí, entrei em contato com você. Talvez você não se lembre, mas você me deu algumas referências. Eu entrei em contato com essas pessoas, elas falaram para mim dos resultados. Na realidade, eu fiz uma pesquisa bem profunda. Para você conseguir, né? tirar essas dúvidas. Para Né? me ter confiança. Eu acho que Exato. todo mundo deveria fazer assim antes de decidir. Ei, eu não quero. Ai, não é para mim. Ai, isso, é aquilo. Não, ei, pesquise, procure saber. Vá atrás, corra atrás. Talvez a solução do seu problema esteja aí. Talvez a sua saída esteja aí. E foi aí que, então, que eu fui atrás. Tivemos, então, a nossa entrevista, né? Aí coloquei para você o que eu queria. Na realidade, eu nem sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu gritava dentro de mim assim, eu quero sair dessa situação, eu quero sair dessa situação, eu não suporto mais viver desse jeito. Isso eu sabia, né? Exato. Você sabia que você não queria, né? Eu sabia que eu não quero mais isso para minha vida. Isso mesmo. Depois eu que aprendi. Primeiro você define o que você não quer, para depois você ir atrás do que você quer. Exatamente. E, inclusive, aproveitando, né, para comentar, eu te dei referências e te passei também digitalizados os meus certificados, né? Exato. Né? Também exigi isso de você. Exato, porque as pessoas... Isso é necessário. Porque se você busca um profissional, essa pessoa tem que estar registrada em um instituto reconhecido pelo MEC, né? Pelo Ministério da Educação e Cultura, no caso aí do coaching. Então, eu passei para você digitalizado, né, os documentos que comprovavam que eu realmente fiz o curso. Eu tenho um número de inscrição, né? E ali, nesses documentos, mostram tudo que eu me tornei, né, como coach, né? Analista comportamental, né? Coach profissional e assim por diante. Para que você tivesse condições de acreditar. Né? Para que você falasse, não, é um profissional, alguém que se formou, teve uma formação, né, num instituto reconhecido internacionalmente, inclusive, nacionalmente e internacionalmente. E agora eu vou conversar com esse profissional para ver se nós conseguimos chegar num ponto aí que ele me ajude, né, a transformar a minha vida. Depois... Exato. Então, para quem esteja nos assistindo, o Valdir trabalha assim e eu aprendi. Faz primeiro uma sessão inicial, avalie o profissional, veja o que ele pode te oferecer, né? Eu tenho certeza, você não vai sair da primeira sessão sem um resultado. Sessão essa que é como se fosse uma entrevista, mas que é uma sessão tão impactante, você já sai com o resultado. Né? Exato. Eu até chamo essa sessão, né, de sessão inicial, né, porque é a sessão em que é feita uma avaliação, né, do cliente como um todo, e o próprio cliente vai se autoavaliar através de perguntas específicas, né, perguntas poderosas de sabedoria, e essas perguntas vão ajudar o cliente a extrair dele mesmo a consciência de como ele está, de como ele está em cada área da vida, né? E, inclusive, nós fazemos ali um gráfico, né? Isso que é interessante, né? Apresentamos um gráfico, né? Um mapa, nós chamamos de mapa de autoavaliação sistêmica. Sistêmica porque nós somos um sistema, né? Nós não somos uma coisa só. Ou seja, se nós estivermos ruins numa área, eventualmente vai prejudicar outras áreas. Então, não adianta resolver uma área só, nós temos que pegar o sistema, o todo, né? E esse mapa é um gráfico que nós, como coaches, nós passamos para a pessoa, para que ela possa se autoavaliar,
né? E possa saber que caminhos que ela tem que tomar. E nessa sessão inicial, nós já trabalhamos metas, né? Metas para cada área da vida, para que ela já comece a se mexer, porque coaching é ação e resultados. Então, realmente, a sessão inicial é vamos dizer assim, o começo, né? É determinar onde a pessoa está para a gente poder determinar onde ela tem que chegar. Porque quando uma pessoa, por exemplo, fala assim, olha, me leva para tal lugar, né? Se você pede um Uber para levar você para algum lugar, ele vai querer saber onde você está. A sua localização, para poder dali saber onde você tem que chegar, né? Sem localização inicial, não tem como levar a pessoa para lugar nenhum. Exato, a gente fala, né, que é o ponto, tá no ponto A, e a gente ajuda o nosso coaching a chegar até o ponto B, né? Perfeito, exatamente. Você falando assim, da sessão, da primeira sessão, e eu me lembrando que eu não me esqueço disso. Foi tão impactante, que logo na primeira sessão eu desmanchei, assim, eu tinha tanta sede, tanta vontade de aprender, de descobrir o novo, que na realidade eu queria me descobrir, né? Então você virou para mim, depois de várias perguntas assim, esquadrinhadoras, você virou para mim e perguntou assim, Marinalva, quem é você? Aquilo me deu um baque tão forte assim, eu parei e fiquei com os olhos abertos e lágrimas correram nos meus olhos. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Eu não sabia quem era eu. Aquilo doeu, mas doeu tão fundo, que aí eu falei assim, não, eu preciso do trabalho desse profissional. Se eu não sei nem quem eu sou, como é que eu sei onde é que eu quero ir, o que é que eu vou fazer, o que é que vai ser de minha vida? É isso que eu quero. Exato. E que bom que eu é fiz. impressionante. É impressionante que é uma constante, né, essa reação, essa situação, porque nós muitas vezes não recebemos uma definição clara da nossa identidade. De vez não. Todos os dias você se descobre. Exato. E agora, através do coaching, nós podemos decidir quem nós queremos ser. Porque os outros decidiram, os outros nos disseram, né? Até agora, né? Até antes do processo de coaching, nos disseram quem é que nós éramos, o que nós éramos. Né? Os pais, os professores, líderes religiosos, pessoas que participaram da nossa formação pessoal. Só que agora não. Nós reavaliamos o que nós recebemos e nós decidimos, não, quero ser exatamente assim, é assim que eu quero ser, porque eu quero ter esse resultado, né? Eu quero chegar a esse resultado, então eu tenho que ser assim. Exato. Mas que legal, eu fiquei muito feliz, né, de poder participar no seu processo, né, de transformação, né? Agora, uma pergunta que eu faço para você, eu acho que vai ajudar muita gente, é o seguinte: você, na época em que me contatou, você não estava esperando fazer um processo de coaching, né? Alguém indicou, uma pessoa de confiança te indicou, você fez pesquisa, obteve referências, né? Obteve meus certificados, mas a questão é, como é que estava a sua vida financeira? Você estava preparada para investir num processo de coaching? O Valdir, eu não estava, não. E vou te confessar uma coisa, eu acho que eu não te falei isso, não. À medida que eu fui pesquisando, eu fui descobrindo que era um profissional muito valorizado. E aí eu cheguei até a assustar, mas o meu desejo era muito grande de adquirir esses serviços para mim. E à medida que eu ia pesquisando, eu ia me convencendo cada vez mais, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Depois da primeira sessão, que nós fizemos a primeira sessão, a entrevista, né? Já na entrevista, eu já falei, não, vale a pena, eu vou fazer esse processo. Quando eu me lembro que eu tive que te dar uma resposta, fizemos a primeira, depois eu tive que te dar uma resposta, porque tinha alguns ajustes que eu tinha que fazer, né? Mas eu já tinha me convencido, naquele momento eu queria.
Logo em seguida, eu pedi você para me mandar um contrato. Eu pedi de você um contrato. Perfeito. Exatamente. Aí, Faz isso, né? Então, eu não tinha o dinheiro. Eu tinha, assim, uma reserva guardada, porque eu estava sem emprego. E eu tinha alguns projetos que eu queria fazer um empreendimento pequeno e me garantiria aí o meu básico para viver. E eu estava com esse dinheirinho reservado para isso. Mas aí eu decidi, falei, isso aqui não vai me levar para o meu crescimento. Eu quero crescer. Eu, como pessoa, eu quero o meu crescimento pessoal primeiro. E depois, tudo vai ser consequência. Então, eu decidi naquele momento, eu quero. Então, eu peguei toda a minha economia que eu tinha. Olha, era tudo que eu tinha. Mas foi o suficiente para aquele momento. Empreguei nisso. Eu não me lembro, sim, foi uma parte inicial e depois eu tive que te dar um restante. Isso foi aparecendo, foi surgindo. Assim como tudo que eu fui definindo na minha vida a partir daí, foi surgindo, as oportunidades foram surgindo, e o meu desejo de realmente montar aquele novo eu, reescrever a minha história foi tão forte e acreditar tanto de que aquele processo, aquelas 10 sessões iria poder me ajudar a chegar lá, me fez com que eu conseguisse, então, a partir daí, adquirir todos os recursos necessários para poder fazer as 10 sessões e mais, né? Que ainda fizemos mais sessões ainda. Perfeito. Porque o processo, para quem não sabe, você faz as 10 sessões, mas você fica tão satisfeita com ele, e assim, o seu crescimento é tanto que você percebe que não parou por aí. Você quer mais. Aí você vê que desafios estão ali prontos para você vencer. Aí você, peraí, mas eu quero chegar rápido, eu posso levar 10 anos para chegar lá. Aí você pensa, peraí, mas o processo de coaching me fez chegar até aquilo que eu pretendia chegar com 10 anos, eu cheguei com 1 ano, com alguns meses. Então vale a pena o empreendimento. Perfeito. É assim que a gente pensa. Você pensou da forma inteligente, né? Porque muitas pessoas, elas não veem esse lado que é o lado correto. Primeiro nós temos que mudar a gente, para daí a gente mudar nosso mundo. Então as pessoas não, elas só veem o exterior, né? Elas começam um empreendimento, mas elas não analisam se estão preparadas interiormente para aquele empreendimento. Porque se essa pessoa tiver crenças limitantes sobre dinheiro, sobre prosperidade, o que vai acontecer? Ela vai se sabotar. Quando ela começar a ter sucesso, então a programação que ela tem errada não vai deixar ela continuar com sucesso. E aí ela começa a fracassar. Isso acontece com muita gente. Por quê? Porque a pessoa não começou interiormente. Mudar primeiro o seu eu interior. É o que você fez, né? Ou não, deixa eu mudar primeiro a mim, deixa eu adquirir primeiro os recursos, né? Trazer à tona os recursos mentais, emocionais, né? Através das técnicas, né? Ter mais, assim, resiliência, mais estabilidade emocional, não é? Ter um foco, ter uma visão clara do meu futuro, porque o coach nos ajuda a saber nossa missão de vida. Afinal, quem a gente veio aqui para fazer nesse mundo, né? Então, através de uma sessão, nós sabemos, é possível nós definirmos a nossa missão de vida. Então, um quadro claro da nossa missão de vida. E também fazermos um mural da vida extraordinária, né? Colocarmos um foco no que nós queremos para cada área da vida, que vai nos nortear para que a gente consiga chegar nesse objetivo. Então, você fez da maneira certa, né? Você primeiro investiu em você, para daí você poder depois investir no seu mundo, mudar o seu mundo, mudando primeiro o seu interior. Até teve uma live que eu fiz, em que eu destaquei esses 2 polos necessários para o crescimento, né? E com base, inclusive, no mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Como é que a gente vai amar o próximo, né? Agregar valor à vida dos outros, se nós não fizermos isso primeiro para a gente? Porque amar o próximo como a si mesmo tem uma premissa,
que é primeiro amar a si mesmo. Como é que eu vou, então, ajudar outras pessoas, né, ter aí um empreendimento que vai levar benefícios a outros, se eu mesmo não consigo me amar, não consigo, né, me conhecer, não consigo ter as características, as qualidades necessárias para esse fim, não é mesmo? Exato. E a partir do momento em que você vê a ajuda que você recebeu, você começa a pensar que você precisa também passar essa ajuda para outros, né? E o processo, ele te ajuda tanto a ter uma nova visão de tudo ao seu redor, que você, como você diz, a partir do momento que você passa a se amar, você dá valor a tanta coisa que você não dava antes, você começa a amar mais tudo ao seu redor, as pessoas. E o fato de eu ter sido tão beneficiada, até os animais, eu te contei uma experiência muito interessante, né, da minha cachorrinha, que ela passou por uma situação bem crítica, e eu falei com o Valdir assim, Valdir, se eu não estivesse fazendo o processo de coach e algumas ferramentas que são aplicadas, né, que faz com que você enxergue as coisas com mais amor, seja mais humano, né, porque afinal de contas nós somos todos criaturas, né, Deus criou todos nós, e Ele ama tudo que Ele criou, e se nós queremos ser imagem e semelhança dEle, nós temos que amar também a todas as criaturas, né. Então, a minha cachorrinha passou por uma situação que eu falei com o Valdir, se eu não tivesse passado por tudo isso aqui, eu não teria encarado da mesma forma, né? E foi maravilhoso, né? Então, assim, eu devo muito ao coach, que foi um divisor de águas na minha vida, o antes e o após. É maravilhoso. Bacana, Marinalva. A gente fica muito feliz, eu que tenho acompanhado, né, o seu crescimento, né, como pessoa, o seu crescimento profissional, né, nos relacionamentos. Eu fico encantado. Porque para mim, a gente vê uma pessoa, né, sair de uma situação difícil, né, uma situação complicada, em que a pessoa muitas vezes está com ou depressão, com ansiedade, né, até com pânico. Às vezes a pessoa está ali patinando na vida, né, para ver se melhora e sempre percebe que não sai do lugar. E de repente, né, a pessoa começa a se transformar, a pessoa se torna outra pessoa, bem relacionada, bem relacionável, né, como você falou, né, humaniza a gente. Então isso é formidável, né, é maravilhoso. Quer falar um pouquinho mais sobre os benefícios? Eu estou muito emocionada, não sabe, pensar que eu estava numa depressão tão profunda e que eu não fiz uso mais de medicamento, mas nunca eu soube que comprar uma caixa de medicamento com relação à depressão. Nunca mais eu usei. Eu nunca mais precisei usar. Não é porque eu falo assim, eu deixei de usar porque eu quis. Eu não precisei usar. Aí, o fato de você ter crenças limitantes que ficam intrinsecamente assim, lá dentro do seu, agarradas lá no seu inconsciente, que te auto-sabotam o tempo todo e te deixa ir para frente. Então, eu fui ficando livre de tudo isso. Então, eu descobri que as minhas dificuldades aqui na minha mente, que me faziam ficar dependente de um medicamento, dependente de outros para viver, sentimentalmente, de todas as formas, eu me senti como que libertada. Meu amigo, eu devo muito isso a você. Eu devo isso muito ao coach, mas a você que teve paciência comigo, muito amor comigo, muita gratidão mesmo. Eu também tenho muita gratidão, fico muito feliz, me sinto emocionado, né? Me sinto assim, tão acalentado de poder verificar que o coach não é apenas uma profissão a mais, né? Existem muitas profissões e todas são importantes, obviamente, mas o coaching é uma que mexe na raiz, né? Na raiz do ser humano,
né? Na transformação da pessoa. Eu acho assim, resgata o amor próprio, a autoestima que a pessoa deveria ter, não é? E é tão maravilhoso a gente ver a pessoa crescer, mudar, se transformar, né? Até eu falei numa live anterior, né, que eu tive um cliente, que já é do estado de São Paulo, que ele teve 15 anos em que ele sofreu com depressão, ansiedade, pânico, né? E outras coisas mais, obesidade em função disso. E ele falou que em apenas 3 sessões, quer dizer, 15 anos foram deixados para trás em apenas 15 dias. Então, isso é maravilhoso demais, né? A gente fica assim... eu fico encantado com os resultados. Eu diria que os resultados não encantam apenas os clientes, mas me encantam muito mais, porque são além das expectativas deles e além das minhas próprias expectativas, né? Mas se você quiser falar um pouquinho mais sobre benefícios que você está tendo, fique à vontade aí. Olha, eu tracei alguns rumos na vida a partir de então, com a sua ajuda, porque, na realidade, assim, eu cheguei cheia de tal, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas à medida que ia passando, de que a gente ia fazendo as sessões, aí eu ia descobrindo que isso aqui vai ser importante para mim, assim, mas nem tanto. À medida que o tempo foi passando, aquelas metas que eram tão vitais para mim, elas foram sendo deixadas em segundo plano, porque era só uma visão muito limitada que eu tinha daquela situação naquele momento, né? Então, à medida que foi abrindo a minha mente, à medida que eu fui descobrindo que eu poderia muito mais, que eu era muito mais, que eu conseguiria muito mais e que eu merecia muito mais, aí as metas foram mudando. Crença de merecimento, né? Que as pessoas, infelizmente, não aprenderam a ter, né? A acreditar que merecem. É muito emocionante. Vocês não têm ideia do que seja você agradecer por saber que você mereceu aquilo. Que bênção, né? Que você pôde, que você mereceu, que você teve porque você trabalhou, você era capaz, que você fez e que você mereceu aquilo. Você me contou, Marinalva, uma experiência até, eu me lembro até hoje, que foi muito marcante, né? Que uma dentista parece que percebeu essa transformação que você já passou a ter. Como é que foi isso aí? Você ia falar para nós? Ah, sim! Eu acho que a gente estava na 3ª sessão. Nesse período, assim, eu não queria sair de dentro de casa. Eu já tinha bastante tempo que eu pouco saía de dentro de casa. Eu não queria pôr a cara fora de casa. Eu tinha medo de ser vista, porque eu estava muito abatida, eu estava me sentindo um lixo. Eu estava me sentindo um lixo. Então, eu não queria ser vista. Aí eu comecei a sair de dentro de casa. Mas toda vez que eu saía, eu praticava algumas ferramentas que me foi passando. E eu me empoderava. Literalmente me empoderava. Virava Mulher Maravilha. Virava Mulher Maravilha. E eu saí, aí eu encontrei com uma dentista amiga, e ela passou por mim, depois ela virou e falou assim, ô Marinalva. Aí eu voltei para ela e falei assim, ela perguntou assim, o que você tem? Aí eu falei assim, como assim? Aí ela olhou bem, chegou perto de mim, olhou bem nos meus olhos assim, você está brilhando. O que você tem? Você está brilhando. Uau! Eu voltei correndo para casa, que no lugar de eu não tinha sinal de internet. Eu voltei para casa correndo para contar a Valdir. Valdir, aconteceu isso, você acredita? Foi maravilhoso. Daí, eu saía da minha casa, que assim, eu falava assim,
para quem eu vou dar um bom dia, para quem eu vou falar uma palavra de elogio, para quem eu vou sorrir. Se eu não encontrava ninguém, eu sorria para uma planta, para um muro, para uma árvore. Importante que você estava bem, né? Que você estava externando. Ninguém nunca mais me viu triste, cabisbaixa, chorando. Eu já choro todo dia, Valdir. Todos os dias eu choro. De alegria. De gratidão. De gratidão. Todos os dias eu choro. Eu falei assim, eu coliro os meus olhos. Todo de manhã eu lavo os meus olhos de lágrimas, de gratidão. Todos os dias. Maravilha. É maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. E você ficou tão encantada, né, com esse processo, com essa transformação, que você até se tornou coach. Então, logo então, traçamos essa meta. Dentro de um ano, né? Eu decidi junto com você, eu quero ser coach. Porque tem uma ferramenta que o Valdir, que o coach aplica, em que você vai descobrindo as suas habilidades. Bom, vamos ver, dentro das suas habilidades, o que é que você tem, que você sabe fazer, que você saiba fazer bem, que você gosta de fazer. Aí depois avalia o mercado. Peraí, mas isso aí vai dar para você, mesmo que você goste, que você ame, mas você vai trazer para você os benefícios que você espera? Ela vai te levar até onde você quer? Não. Tá, então vamos deixar isso aqui para um hobby. Isso aqui vai fazer nas suas horas de lazer, é o seu prazer. Vamos ver então o que o mercado hoje tem. Mas eu já estava encantada com o coach. Estava encantada. Aquilo eu lia, eu estudava. E aí eu falei, eu quero ser coach. Bom, aí fui pesquisar. Você me deu algumas referências de escola, né? Entrei em contato com todas as maiores escolas do país. Falei, Valdir, não vai dar, não. Caro demais, Valdir. Era curso, assim, na época, eu fiz em 2018. Na época, o curso estava ficando por uns 10 mil reais. As escolas mais baratas. As escolas mais caras eram 17 mil. Escolas mais baratas, mas bem conceituadas. Não era qualquer escola, não. Eu também não queria fazer em qualquer escola. Fez uma boa pesquisa, né? Uma boa pesquisa, né? Aí você só falou comigo assim, Marinalva, apenas acredite que você vai fazer. Você marcou a data aí? Aí eu marquei a data. Se entrega, né? E faz. Marcamos a data, né? Quando é que você vai fazer isso aqui? Até janeiro de 2019. Até janeiro de 2019 eu estou fazendo isso aqui. Janeiro não, era fevereiro. Ótimo. Mas não, acredite e vamos trabalhando. Vamos trabalhando. Beleza. E eu correndo atrás, né? Todo dia em contato com essas escolas, porque às vezes eles fazem promoção também. Eu fiquei sabendo que às vezes tinha promoção, às vezes podia acontecer de alguém contratar, subsidiar alguns cursos. E fiquei de olho. E quando foi final de ano, uma escola entrou em contato comigo. E ela falou, seu Marinal, a moça já vinha falando comigo há um bom tempo, né? E ela falou, seu Marinal, apareceu aqui uma oportunidade em que uma escola, uma empresa subsidiou a metade do curso e sobrou algumas vagas. Como eu estou em contato com você há bastante tempo, eu resolvi te oferecer. Uau. Dá para você? Uau! Estava pela metade do preço. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Eu falei assim, eu falei com a moça, agora no momento eu não disponho de um recurso. Aí ela falou assim, vamos esperar um pouco. Eu estou vendo aqui se há a possibilidade de pagar em boleto, que era pagamento à vista. Ou no cartão. Meu cartão não tinha limite para isso. Aí logo no final do dia ela entra em contato comigo e me apresenta então a opção de boleto. Aí eu, Valdir, eu não acredito, Valdir. Nós marcamos que ia fazer o curso em fevereiro, eu vou fazer agora, final, que foi assim, bem na virada de ano, vou fazer agora no final de ano. Valdir,
consegui, eu vou fazer o curso de coach, Valdir. Foi aquela festa toda, né? Que bênção. Nesse santo Deus, que alegria que foi. Então, assim, eu realizei um sonho. Eu fiz o curso de coach. Eu falei, a partir de agora, eu vou dedicar a fazer com as pessoas o mesmo bem que fizeram a mim. E Né? você teve Eu quero... que sair daí de Minas, né? Você não fez aí em Minas. Sim, não fiz aqui em Minas, não. Apesar de que esse curso era oferecido na capital, tinha em outras capitais próximas. Porém, essa oportunidade foi para uma empresa que subsidiou, então era para os funcionários dela e seria realizada em São Paulo. E aí? Falei, meu Deus, eu não tenho onde ficar em São Paulo. Você também falou comigo também assim, deu um jeito. Espera, compra seu curso e fica tranquila que tudo vai dar certo. Que maravilha, né? Quer dizer, para quem quer, isso que é interessante, né? Para quem quer realmente, né? Para quem define o que quer, sabe o que é, viu que é bom, viu que vai fazer bem para outras pessoas, né? Não há obstáculo que resista, não é isso? Você conseguiu, né? Passo a passo, né? Venceu o primeiro problema, venceu o segundo problema, venceu o terceiro problema, que seria, né, o deslocamento, a estadia, né, o período que você teria que ficar lá em São Paulo. Eu falo lá em São Paulo porque eu estou no Paraná, você está em Minas, né? E conseguiu se formar, né, se tornar uma coach, né? Conseguiu o seu intento. Então veja que maravilha, né? Que é um exemplo inspirador para todo mundo, para Com mim. muito... Né? Porque você teve obstáculos que muita gente talvez nem tenha, não é isso? Mas você transpôs. Por quê? Porque você definiu o que você queria, sabia o que você queria, e daí você empreendeu seus esforços, né? E aí, Marinal, você se tornou coach e você passou a atuar assim, porque o coaching ele é bastante amplo, né? Tem o coach business, né? Que é para a pessoa que é na área assim, empresarial. Tem o coach de inteligência emocional, o coach das emoções, que é o meu caso, que eu trabalho, porque Sim. se tornou a minha expertise, porque foi o que eu venci, né? As emoções negativas para ter emoções positivas, né? E você, qual a sua área de atuação no coaching? Bom, Valdir, diante da minha bagagem de vida, eu me identifiquei muito com coach de relacionamento. Bacana. O que eu percebi através de... Porque assim que você faz o curso de coach, é como se você fosse um clínico geral, né? Você Exato. identifica todos os problemas e depois você vai partir para uma solução com o seu coach. E no caso, eu me identifiquei muito na área de relacionamento. Percebo que as pessoas, a maioria das pessoas hoje tem problemas com relacionamento. Agora, então, nessa pandemia, tudo se agravou mais ainda, né? E como nós já comentamos... Que você passou também, né? Como você venceu, né, problemas de relacionamento. Eu tive problemas de relacionamentos, tanto no casamento, quanto na vida pessoal, quanto a filhos, com mãe, com irmãos, com amigos. Acho que todos nós passamos por isso, né? Alguns ficam marcados, outros não. Mas quando você começa a ter entendimento do quanto é importante essas relações e do quanto que elas impactam na sua vida, você vê que aquilo tudo é um aprendizado para você, né? Você pode tirar proveito de tudo isso, né? Então, como nós falamos antes, o coach, ele ajuda o coach, o coach é o profissional, né? O coach é o nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele está no ponto A. Ele quer ir para o ponto B. Então, nós ajudamos ele a isso. E todo bom coach, ele ajuda o coach a desenvolver uma relação melhor com ele mesmo. Isso é básico. Isso. Né? A Mas melhor depende do versão objetivo dele mesmo, né? Exato. Então,
Mas os relacionamentos não envolvem só ele. Envolve muitas pessoas. Mas você não pode mudar pessoas. Você só pode mudar você mesma, né? Então, o que eu vou fazer? Ajudar o meu cliente a desenvolver a habilidade, através de ferramentas que faça com que ele vá ter uma vida de alto valor com as pessoas que ele relaciona. Quer seja dentro de um relacionamento amoroso, familiar, de amigos, na empresa, na sociedade. Então, ela passa a ter mudanças na vida tão impactantes que ela começa a ter uma vida de alto valor, uma vida realmente satisfatória, uma vida feliz, por que não? Isso. A felicidade está dentro da gente. Exato. Inclusive, a gente vê muito em questão de relacionamento, assim, há pessoas que elas acabam sendo privadas de benefícios, da liberdade, por conta do outro, com quem ela convive, não é? Às vezes ela é maltratada, ela é desrespeitada, às vezes em palavras, ou até pior, em ações, né? E a pessoa tolera, muitas vezes, aquela situação, né? E tolera, às vezes, por anos, por décadas até, né? E é infeliz, é claro. E a gente vê que se um está sugando a energia do outro, esse é um parasita. E só tem parasita porque tem hospedeiro. Porque o outro está permitindo isso, né? O outro está tolerando isso, porque a gente só tem a vida que a gente tolera, não é isso? A vida que a gente tolera. Se a gente tolerar uma situação, a gente para de tolerar. Quando a gente tem, né, um profissional que nos ajuda a resgatar aquela nossa autoestima, né? Resgatar os nossos valores verdadeiros, não aceitar mais, né? Não tolerar mais o desrespeito, né? Da outra parte, a gente muda não só a gente, né? No caso das pessoas que têm problemas de relacionamento, elas não mudam só elas mudam também o mundo delas, porque os outros vão ter que aprender a respeitar o espaço delas, né? Se quiserem continuar convivendo com ela, vão ter que aprender. Então, ela cresce e ela também, de certa forma, contribui para a melhora do mundo dela como um todo, não é isso? Isso. Isso você, mesmo. por conta da sua experiência de vida, né? Você definiu a sua expertise, que é a área de relacionamento, né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm, né, dificuldade em se relacionar, né? Podem procurar você, né? Você também atende online, assim como eu, né? Nós atendemos não só nessa pandemia, porque eu já atendo online há alguns anos. Eu acho que eu sou um dos pioneiros do atendimento online, né? Quando não havia pandemia, há anos, mas eu já atendia online, porque a gente vê que é uma necessidade, né? Para você poder totalmente funcional. E não tem dificuldade nisso. É tanto que há 2 anos atrás, você estava horas no Paraná, horas você estava em outra parte do país, eu aqui no interior de Minas e tranquilo. Não afeta negativamente, né? Eu estou aqui no sul, eu estou lá no Nordeste, né? Onde eu estiver, é possível atender e é possível o nosso cliente ser atendido, né? Ô, Valdir, assim, você, a coisa que mais gostosa que tem na profissão coach é você olhar nos olhos do seu cliente e ver a alegria dele se transformar, ver ele chorar de alegria também, você chorar junto com ele, né? Exato. Aquele mundo que ele tinha na frente, ele passou a ver de outra forma. Peraí, essa é um cachorrinho dócil, não é um monstro. Eu posso lidar com ele, ou de transpor barreiras imensas. Você vê ele se transformando, ele crescendo. Você vê que a vida dele, a partir daquele momento que ele venceu aquela dificuldade, passou a ser outra. Eu tenho clientes que também era dependente de medicamento. Olha, gente, nós não somos psicólogo nem psiquiatra, nós não tiramos medicamento de ninguém, nem tratamos mentalmente. Somos terapeutas, né? Exato.
Mas a forma como a gente usa ferramentas, a pessoa, ela consegue, sem precisar de contar a vida dela, porque tem isso também, né? Você não precisa contar a sua vida no coach. Ela consegue, ela mesma, porque o que a gente faz? A gente ajuda, através de ferramentas, aquela pessoa a enxergar a situação real dela, a enxergar que ela pode, que ela tem todos os recursos na mão, tá tudo ali na mão, tá tudo dentro dela. Nós só precisamos de ajudar ela a enxergar aquilo e usar, saber usar, direcionar. Então, quando você vê nos olhos daquela pessoa o brilho, a alegria, e você vê que saber que você ajudou a transformar aquela vida, a trazer alegria para aquela vida, é maravilhoso. Não tem preço que paga isso. Olha, eu aconselho, não é porque eu sou uma profissional coach hoje, mas eu acho que todas as pessoas deveriam fazer algumas sessões do coach, né? Isso, um processo coach. O Bill Gates até falou, o coach precisa de coach. O Bill Gates, ele falou que todo mundo precisa de um coach. Se um dos homens mais ricos do mundo falou isso, né? Todo mundo precisa de um coach, né? Ali para acompanhar, para ajudar, né? Para dar feedbacks, para ajudar a pessoa a usar o melhor que ela tem, né? Dela. Marinalva, nós estamos esgotando nosso tempo e eu agradeço imensamente, né, a sua participação, tudo que você contribuiu, né, dessa forma tão expressiva, gratidão, tão carinhosa, né, tão emotiva, porque é maravilhoso, né? O coaching emociona a gente, nos resultados que a gente tem, né? E os meus votos são que você continue nesse caminho, minha amiga, ajudando muita gente, e com isso também se ajudando, né? Porque quando a gente ajuda outros, a gente claro, é muito beneficiado por isso, né? Eu não estou falando só em sentido financeiro, não, estou falando em sentido como ser humano, né? A gente cresce como ser humano quando a gente vê outros seres humanos também crescendo, né? Então, que Deus te abençoe, te ilumine, sucesso você na sua também, carreira. Valdir. Obrigado, e em toda a sua vida, tá? Estamos encerrando agora. Um abraço. Deixa eu ver como é que eu encerro aqui, que a minha ajudante aqui já vai chegar aqui, que é a minha esposa que me ajuda. Um beijo, Sá! Nessa parte operacional. Tá mandando um beijo para você, ela tá mandando outro para você. Beijo, gatona. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos ver aqui onde é que nós encerramos. Aqui, opa.